Olá, amigos. Bom ter vocês aqui na Polis. É sempre bom receber vocês para a gente falar sobre pessoas e acontecimentos que contribuíram para mudar a história desse mundo que a gente vive, para mudar a história do nosso país. Eu queria aproveitar esse nosso encontro para falar um pouquinho sobre um acontecimento, um fato histórico bastante marcante. Eu penso que depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, a Revolução Francesa, esse é o tema dessa nossa rapidinha, tenha sido o fato histórico que mais contribuiu para transformar o nosso planeta. É um dos fatos mais estudados, a quantidade de obras que existem, escritas sobre a Revolução Francesa, a quantidade de biografias sobre Napoleão Bonaparte, que foi um dos personagens centrais aí da Revolução, né? É imensa. Napoleão seguramente deve ser uma das personalidades históricas mais biografadas de todos os tempos. Mas qual a importância da Revolução Francesa? Por que ela marcou tanto? A Revolução Francesa ela foi marcante pelos desdobramentos que ela provocou, não apenas dentro da Europa, dentro da França especificamente, mas fora dela. A Revolução Francesa ela inspirou uma quantidade imensa de movimentos liberais de inspiração iluminista na Europa. As chamadas revoluções burguesas do século XIX, a chamada Primavera dos Povos, vai ser um tema sobre o qual a gente vai falar brevemente. Ela foi inspirada pelos ideais da Revolução Francesa, né? A Revolução de 1830, 1848, a própria Comuna de Paris em 1870, o processo de unificação da Itália, né? O processo de unificação da Alemanha, tudo isso é visto como uma espécie de prolongamento, né? De desdobramento da Revolução Francesa. Teria vindo, né, na esteira de diversos movimentos liberais que sacudiram aquele velho continente. E, inclusive, aqui no Brasil nós tivemos movimentos populares de inspiração iluminista, né, inspirados nos ideais da Revolução Francesa. Foi o caso da Conjuração Mineira, né, popularmente conhecida como Inconfidência Mineira, que realmente bebeu na fonte, né, das ideias da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas como que a gente deve entender a Revolução Francesa? Por que ela aconteceu? Né? A Revolução Francesa ela teve motivações naturalmente de natureza política, de natureza econômica e de natureza social. Vamos pegar cada uma delas. Né? Primeiramente, as motivações de natureza econômica. A França vivia uma das piores crises da sua história, uma das piores crises econômicas. Nós estamos falando aqui do final do século XVIII. Oficialmente, né, a data da Revolução Francesa é 14 de julho de 1789, portanto, final do século XVIII. O país vivia uma crise econômica profunda. Acho que crise é a melhor palavra para resumir a situação da economia francesa. Era uma crise econômica que tinha causas, eu diria, estruturais, né, e causas assim circunstanciais, né, daquele momento histórico especificamente. Estruturalmente, qual era a causa dessa crise econômica? A França tinha uma economia que ainda tinha uma estrutura muito arcaica. Né? A Inglaterra, por exemplo, naquele momento já vivia, né, a segunda fase da sua revolução industrial. A França ainda tinha uma economia agrária, basicamente agrária, do tipo feudal ou semi-feudal. Grande parte da população ainda estava submetida ao regime de servidão nessas propriedades, né, que eram ou da nobreza ou da igreja. Tá? Então o trabalho assalariado, por exemplo, não era uma realidade na França. A industrialização, muito menos ainda. Tá? E essa crise econômica, eu falei aqui em causas circunstanciais, né, conjunturais. Essa crise econômica, naquele momento, ela foi agravada por problemas climáticos, períodos de seca, seguidos de inundações. Isso tudo comprometeu muito a produção agrícola, né, que era de estrutura feudal, portanto, com uma baixa produtividade. Isso gerou uma crise de abastecimento, gerou o problema da fome mesmo. Né? Grande parte da população sofria com a fome. Né?
Aliado a isso, nós tínhamos aí gastos excessivos que o governo tinha para manter a corte no Palácio de Versalhes, né? Eram milhares de nobres, de cortesãos que viviam às custas de pensões pagas pelo Estado, né? Isso tudo, esses gastos comprometiam, né, o orçamento do governo. O governo gastava muito mais do que arrecadava. Então isso, a falta de uma estrutura industrial no país levava também a uma dependência muito grande da importação de manufaturados. Isso desequilibrava, evidentemente, a balança comercial. Essa crise era uma crise realmente muito profunda. Esse seria o contexto econômico. Em termos políticos, o grande problema é que a França era uma monarquia absolutista de direito divino. Os reis franceses foram seguramente os reis mais absolutistas da Europa, né? Eles eram realmente extremamente centralizadores. Era o que se chamava de uma monarquia absolutista de direito divino. O rei realmente, né, se autodivinizava. Então, naquele momento, o rei da França era o rei Luís XVI, da dinastia Bourbon, que seguia a mesma linha de Luís XIV, Luís XV, né? A linha era a mesma. E as classes médias, a burguesia, né, a alta, pequena e média burguesia, clamavam por mudanças políticas. Né? Queriam a mudança daquela estrutura de Estado que, evidentemente, privilegiava nobreza e clero, né? Entravando aí as possibilidades de se empreender, digamos assim, a revolução industrial na França. Era uma questão política. O desenvolvimento econômico ele passava necessariamente por uma reforma política do país. E esse Estado de modelo absolutista simplesmente funcionava como obstáculo para esse projeto liberal burguês. Em termos sociais, a França era realmente uma sociedade do tipo estamental, né? Era uma sociedade em que as camadas sociais elas eram juridicamente diferenciadas. O primeiro estado era o clero, cheio de privilégios. A igreja, né, detinha grande parte dos feudos das terras francesas, ocupava posições de governo, isso aí é uma coisa que é fato. Gozava de privilégios, como também o segundo estado, que era a nobreza cortesã, né, a nobreza provincial, que era a nobreza feudal, a nobreza de toga, né, que era um segmento menor que comprava títulos nobiliárquicos. Esses dois primeiros segmentos tinham a isenção de uma série de impostos. Toda a carga tributária recaía sobre o terceiro estado, que representava 98% da população. Toda a carga recaía sobre o terceiro estado, que era, né, formado pela burguesia, que não era a maioria do terceiro estado, é bom que fique bem claro isso. A maioria era constituída por camponeses, a maioria presa às obrigações servis, né, submetidos a uma intensa exploração. Fora isso, nós tínhamos aí os chamados sans-culottes, né, que era uma espécie de proletariado urbano que existia na França e que também sofria, né, com essa sobrecarga de impostos. Então era uma sociedade juridicamente diferenciada, extremamente injusta, né? Esse aí funcionou como uma espécie de estopim para a Revolução Francesa, para desencadear o processo revolucionário. O fato é que a Revolução eclodiu, né? Ela levou ao poder a burguesia liberal francesa, né? Instituiu um novo modelo de Estado que foi copiado, né? Inspirou diversos outros movimentos liberais que marcaram aí o final do século XVIII e o século XIX, e por que não dizer o século XX. Então a Revolução Francesa seguramente ela foi um dos fatos mais importantes da história da humanidade. Fique de olho, tá? Porque é um tema muito pedido, muito comum no Enem, em todos os vestibulares. É muito difícil nós pegarmos uma prova de vestibular, seja ele em qualquer um dos estados do Brasil, que não tenha pelo menos uma ou duas questões relacionadas com Revolução Francesa ou Era Napoleônica. Tá ok, gente? Então, fica de olho. Um beijo para vocês e até a próxima!